Compre a Cosan, essa é a recomendação da BTG e da XP. Vamos observar os argumentos da XP, vamos ver o que a BTG tem falado aqui em relação ao primeiro trimestre de 2023 e eu vou dar também aqui a minha opinião. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo, também se inscreva no canal. Cosan está sempre presente aqui. E antes da gente ver os argumentos deles, vamos dar uma olhada no que está acontecendo na Cosan, caindo aqui cerca de 12% nos últimos 12 meses. Ela vem fazendo um zigue-zague aqui nos fundos, desde ali da questão da Vale. Ela não se recuperou ainda muito bem. O PL dela está, teoricamente, para quem não tem um olhar de longo prazo, muito esticado e vai piorar. E o PVP está interessante. Olhe só o histórico do PL. Ele está, obviamente, acima, mas vai piorar ainda mais. Eu vou já comentar isso. E o PVP está muito abaixo da história. 1,42. A média dela é 3,76. O PVP, nesse caso, já nos mostra uma visão muito mais correta, vamos dizer, do que o PL. O PL, o lucro vai melhorar. Então, vamos começar olhando aqui o que a XP está falando, depois a gente olha a BTG e eu comento aqui. Então a XP recomenda a compra da Cosan, vendo um potencial de alta de 108%, chama a Cosan de máquina de alocar capital, uma empresa onde investe de forma certeira, sempre pensando num crescimento no longo prazo. Para quem não sabe, a Cosan é uma holding e por ser uma holding, ela tem empresas dentro, e aí você tem que conhecer um pouco, dentro do possível, cada uma das empresas que ela tem dentro. E a XP gosta das empresas dentro, mas ela gosta mais do case como um todo na Cosan, esse grupo de empresas diversificado. Então dentro nós temos a Raizen, a Rumo, a Compass e a Vale como as principais empresas, e correndo ali um pouquinho por fora nós temos a Move e a Cosan Investimento, que é mais um grupinho de empresas menores, mas que juntas aí dão alguma equivalência para a empresa importante. Então esse aqui é o grupo Cosan, um grupo que tem sede de crescimento. E olhando aqui a tese de investimentos da XP, eles citam pontos que eu costumo citar, que aliás a própria Cosan gosta de nos lembrar, que é uma plataforma diversificada de ativos únicos e irreplicáveis, um histórico excepcional e eficiente de alocação de capital, uma mentalidade de longo prazo com várias opcionalidades de crescimento entre seus ativos. É isso aqui, é um crescimento praticamente único de oportunidade, ativos irreplicáveis, com dificuldade de ter uma entrada de um concorrente que vá perturbar as ações dentro, e uma plataforma diversificada, realmente com uma excepcional alocação de capital que a Cosan tem feito ao longo dos anos, muitas vezes colocada em xeque, em dúvida, e ela sempre se provou ao longo do tempo. Então, essa é a tese principal aqui. E talvez você esteja perguntando se elas cabem numa carteira de quem gosta de dividendos. Para quem gosta de dividendos e tem um pouco de apetite para volatilidade, no meu entender faz sentido. O Barça investe nela por conta do crescimento de dividendos, que é uma forma de investir muito interessante por longo prazo. Você vê lá um dividendo, por exemplo, de uns 4% da Cosan, e ela paga ali um exemplo, tá? R$ 1 de dividendo. Se você esperar esse dividendo aumentar para R$ 2, muito provavelmente nesse momento a Cosan já não está mais valendo o mesmo preço. Talvez ela tenha exatamente dobrado, como a XP fala aqui. E aí nesse momento você vai estar com os mesmos 4% de yield. Então é um case de crescimento de dividendos. Quem compra na baixa consegue um dividendo alto lá no futuro. E aí provavelmente espera um novo ruído e compra novamente na baixa, e assim vai conseguindo um yield on cost muito interessante, além da valorização da própria capital, né, que tem uma valorização muito grande. Enfim, eles citam que o investimento direto é a melhor maneira de alinhar o acionista ao controlador e se beneficiar da expertise da Cosan em alocar capital. Além disso, a Cosan é um veículo disponível, único, né, para investir na Compass, que é a empresa ali de gás. O setor de gás é muito promissor no Brasil, um reloginho também de dividendos. E a Move, que tem essa diversificação geográfica, lubrificantes, está crescendo bastante. Agora acabou de adquirir a PetroChoice, que vai ter mais exposição nos Estados Unidos. Então, é diversificação geográfica aqui. E eu ainda complementaria aqui a XP, apontando o quanto interessante é aqui o grupo de investimentos aqui, Cosan Investimentos, onde nós temos empresas que têm vínculo
principalmente ao setor agro. Nós temos aqui gestão de terras agrícolas, a Radar, a Janos, a Telos, são empresas que fazem essa gestão de terras agrícolas e, né, o Brasil é muito forte na questão agrícola. Então, os investimentos é também um bônus interessante. E a XP cita a complexidade de acompanhar as empresas dentro da Cosan, porque são muitas e são um pouco complexas. É um pouco difícil eu comentar isso, eu já acompanho a Cosan, são muitos e muitos anos acompanhando, então, assim, para mim é muito fácil. Eu não sei se eu fosse entrar hoje, seria tão fácil assim acompanhar a empresa, mas enfim. E aí, não sei quanto tempo levaria para você se acostumar a cada uma das empresas dentro. E aí a gente tem o risco da questão da alavancagem que eles citam, mas é aquele, na verdade, o ruído que para mim é o som dos canhões chamando a gente para comprar. E observando então o valor hoje da Cosan de 15,70 aproximadamente que ela está rondando, a XP precifica o valor justo em 31,80, dando uma margem de upside de 103%, a BTG R$ 30, dando uma margem de 91,1%. Eu costumo acompanhar um pouco mais a XP e a BTG exatamente, são as corretoras que eu mais gosto aqui. O consenso não concorda tanto assim e tem uma margem aqui menor, de 45% apenas, dando um valor aqui de 22,77. Óbvio que eu confio muito na Cosan, eu confio mais nesses preços aqui do que no do consenso. Consenso, no final das contas, eles vão acabar aumentando esse preço justo aqui quando eles virem os resultados da empresa começar a aparecer, tá? Então, começando com as perspectivas da BTG em relação à Raizen, que faz parte do grupo Cosan, eles preveem um resultado recorrente deve ficar aquém da projeção, ou seja, abaixo do guidance, mas o futuro é promissor. E é exatamente a mesma opinião que eu tenho aqui em relação à Raizen. Isso porque nós temos ainda preços sólidos do açúcar e do etanol. Por outro lado, nós temos uma série de ruídos também na questão da distribuição de combustíveis, na questão do etanol como do imposto ali, né, que teve o estoque que ela montou no quarto trimestre, depois ela já esperava que fosse não fosse aumentar o imposto na gasolina, aconteceu isso, aí ela vai queimar o estoque, enfim, é uma confusão que vai acontecer aqui na questão do estoque, os preços ainda estão sólidos, ruídos na distribuição de combustíveis, enfim, ela prevê aqui um EBITDA de 3,2 bilhões e o recorrente de 12,5 bilhões no EBITDA, ficando abaixo da projeção da empresa de 13 bilhões. Então, pouquinho abaixo, mas promissor no longo prazo. E aí eles comentam que mantém a confiança da força na próxima safra. Já acreditam na próxima safra vindo muito forte no segundo trimestre. Reforçada pelo aumento dos volumes de moagem, redução significativa de custos e melhores preços de AE, devido aos fundamentos altamente favoráveis. A Raizen continua a ser a top pick dos setores de AE e distribuição de combustíveis. Eu também gosto mais da Raizen nesse grupo todo de opções, tá? E eu acredito que pelo menos a partir do terceiro trimestre ela já deve começar a melhorar. E aí quando também a Selic, lembrando, o grupo todo da Cosan aqui, basicamente quando a Selic começar a reduzir, aí vai ser melhor ainda, tá? Mas antes disso a Raizen já começa a trazer bons resultados. Bom, então agora vamos falar da Cosan e no resultado trimestral anterior eu disse para tomar cuidado com a Cosan em relação a olhar os números do lucro. Eu gosto de olhar o EBITDA e depois analisar cada empresa individualmente. É assim que eu olho, senão dá confusão, não dá bom. Então, olha só, tem que ficar de olho aqui, segundo a BTG, no resultado da Vale e das outras fusões e aquisições. Então, a gente teve aqui um dividendo de 200 milhões pagos pela Vale no primeiro trimestre, legal, então vai impactar aí, porém o resultado negativo do ajuste à marcação a mercado das ações. Eu havia dito isso. Então, assim, será que faz sentido a gente ficar olhando esse tipo de oscilação? E vai impactar em 1 bilhão, né, na coisa. Mas não faz muito sentido para ficar preocupado com isso, né? As ações sobem e caem normal, não tem problema nenhum. E aí, inclusive, se ela despencar, a Cosan ainda tem ali uma determinada proteção em relação às opções. Enfim, em outras unidades de negócio, destacamos os resultados da Compass, que deve mostrar melhora no EBITDA trimestral. Compass é um reloginho, né? 1 bilhão aí de 913 no terceiro trimestre. A Move, eles estimam também um bom resultado, principalmente com a integração da PetroChoice, que é aquela empresa que vai ter uma grande exposição aqui nos Estados Unidos, conforme eu havia dito anteriormente. Nós temos aqui
As negociações de terrenos também, né? A Radar deve integrar um EBITDA bastante interessante de 100 milhões e aí temos as fusões e aquisições da Janus e da Telos, que vai entrar aqui todas as empresas que estão envolvidas no negócio de terras agrícolas e tudo mais. A Radar já antecipa aqui que ela teve também, vamos dizer, não recorrente, uma avaliação de mercado em relação ao trimestre anterior. Isso vai cair aqui o resultado por conta disso. Então, a Radar está com bons números, porém, quando comparar com o trimestre anterior, vai ter uma perda. A Rumo, a BTG esperava 1,1 bilhão, o EBITDA veio 1,18, então veio até um pouquinho acima aqui do que a BTG estava precificando, então foi bom aqui a Rumo, né? Nós já vimos o resultado dela. E, portanto, então a Cosan deve dar prejuízo de 270 milhões, segundo a BTG, saindo então de um lucro de 510 milhões no trimestre do ano passado, ou seja, o PL vai piorar e não tem problema. Por quê? Nós tivemos a questão da Vale, nós tivemos aqui, ó, vamos dar uma olhada, olha só o resultado financeiro, como deu um impacto na Selic aqui atrapalhando bastante em relação ao trimestre do ano passado. Vai estar um pouquinho pior, bem pior na verdade, do que o quarto trimestre. Equivalência patrimonial também, nós tivemos aqui a questão da Radar que eu comentei, tá? Então, também, além dentre outros pontos, então isso aqui também vai dar uma atrapalhada neste momento, tá? E, enfim, no longo prazo isso vai dar certo. Por que que eu digo? Porque o EBITDA não para de saltar. Ele acaba de dar um salto de 67%, segundo a previsão da BTG, e é bem possível. Enquanto em relação ao trimestre anterior vai dar um aumento de 31%. O EBITDA não para de subir. Considere se tornar membro do canal, você vai ter acesso a vídeos exclusivos, inclusive alguns que é para a vida inteira, você aprende o conceito e fica aí sabendo desse conceito para sempre. Tem planilha de preço teto também, tem uma série de conteúdos que muitas vezes eu levo exclusivo para os membros, às vezes porque não tem quantidade de cliques suficiente para levar para o YouTube normal, e às vezes é um conteúdo que eu quero levar para quem está apoiando o canal mesmo, tá? Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e considere também se tornar membro. Um abraço e até o próximo, valeu!